nós vemos lá o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja de Cristo em Jerusalém, no dia de Pentecostes. Então, essas solenidades aí, essas festas, elas já tiveram o seu cumprimento. Agora, as demais estão todas para o futuro. Como diz o apóstolo Paulo, elas são sombra das coisas futuras. Colossenses 2, verso 17. A festa das trombetas, que está relacionada ainda com a volta de Jesus, ainda não se cumpriu, pelo menos na totalidade. E o dia da expiação, que está relacionado ao fechamento da porta da graça ou ao término do juízo investigativo, também ainda não concluiu, está no futuro. E a festa dos tabernáculos, que está relacionada com dois eventos, a chuva serôdia e a colheita final. E nenhum desses eventos ainda não se cumpriram, portanto, ela continua como sombra das coisas futuras. E no capítulo 24, amados, de Levítico, nós vemos aí a orientação a respeito da confecção e da troca dos pães da proposição. Havia uma mesa no primeiro compartimento do santuário terrestre, né? E nesse santuário era colocado 2 pilhas de 6 pães cada, no total, somando um total de 12 pães. E a relação desses 12 pães era as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, as 12 portas da Nova Jerusalém. E esses pães eles eram trocados semanalmente, cada sábado. E na hora da troca desses pães, eles eram consumidos pelos sacerdotes e eram colocados pães novos ali no lugar daqueles pães que já estavam ali com uma semana. Então toda semana, todo sábado, era feita essa substituição. A relação que esses pães têm com Cristo é que esses pães eles eram sem fermentos, eles não eram levedados, e porque o fermento em alguns aspectos era relacionado como símbolo do pecado, e a vida de Cristo não teve pecado, então nesse particular a relação desse pão sem fermento tinha uma relação direta com a vida de Cristo. E em segundo momento tem a ver com a nossa vida, porque essa é o que Cristo faz, o efeito de Cristo, da morte de Cristo na nossa vida. O efeito do sacrifício de Cristo na nossa vida remove de nós o pecado e nos dá a chance de viver uma vida também como a dele, sem pecado. Então essa é a relação aí dos pães da proposição. E no capítulo 27, para finalizar esse livro, nós temos um detalhe importantíssimo, que é o trabalho de resgate de propriedade, resgate de alguma posse, que eventualmente tinha sido penhorada pelos israelitas. E essa lei do resgate, ela tinha uma relação com Cristo, com a obra que Cristo faria no futuro, como de fato ele já iniciou na cruz e continua resgatando pessoas. Então Cristo nos resgatou da condenação da lei com a sua morte na cruz, derramando o seu sangue puro e santo, imaculado, para nos resgatar da condenação da lei. Pois todos pecaram, diz a Bíblia, e destituídos estão da glória de Deus. Mas, através do sacrifício de Jesus, nós temos aí a possibilidade de sermos resgatados. Diz a Bíblia que Ele é a propiciação por todos os nossos pecados. E não apenas pelos nossos, mas ainda pelos pecados do mundo inteiro. 1 São João capítulo 2, verso 2. Então, meus amados irmãos, fica aqui os meus agradecimentos por mais uma participação. Fiquem todos na paz e Deus abençoe a todos.